Olá, tudo bem? Meu nome é Camila, sou sua professora de Sociologia na Sou Mais Edu. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um sociólogo muito importante para a sociologia como campo científico. Nós vamos falar sobre ninguém mais, ninguém menos do que Émile Durkheim. Émile Durkheim pode ser considerado, ao lado de Karl Marx e Max Weber, como um dos pais da sociologia. Émile Durkheim, ele é um francês formado em Direito e Economia e modificou as bases da estrutura da análise social, rompendo com a então tendência dominante em entender os fenômenos sociais a partir do individualismo, a partir das experiências individuais. Émile Durkheim, ele vai analisar a sociedade como objeto único da ciência social. Ele vai falar, então, que a sociedade é um objeto de pesquisa que tem a sua natureza e a sua dinâmica própria. Dessa forma, Émile Durkheim contribui, então, para instaurar um novo âmbito de pesquisa, uma nova esfera científica, onde a sociedade é tomada como objeto de estudo. Na última aula, vimos que o campo das ciências sociais estavam se formando a partir das modificações que aconteceram durante o século XVIII e que desembocaram no século XIX. Aqui eu coloquei para vocês um esquema que vai falar o seguinte: a modificação do século XVIII para o século XIX foi fundamental para instituir aí um novo olhar, uma nova imaginação sociológica. A partir de duas revoluções, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, nós vamos observar modificações globais, modificações essas que vão ser percebidas principalmente durante o século XIX. Nós podemos perceber essas modificações a partir do contexto histórico que é chamado ou de neocolonialismo ou também de imperialismo. Esse imperialismo tomou-se para si uma visão, uma missão civilizatória. Essa missão civilizatória, ela tinha como fato levar modos de vida, tradições, costumes para outras costumes de maneira a serem civilizadas. Esses modos, tradições, costumes, normalmente eles eram relacionados a modo de vida europeu. É importante você, aluno de sociologia, entender que a sociologia ela é um emaranhado de conhecimentos sobre a economia, sobre a política, sobre a história, sobre as relações sociais de afeto e as relações de diferenciação entre os indivíduos. Nesse sentido, você pode conectar o seu conhecimento com as aulas de história sobre o neocolonialismo do século XIX, onde os países europeus estavam aí destrinchando e explorando tanto o continente africano quanto o continente asiático. Vamos lembrar que durante o século XIX, quando ocorreu no contexto do imperialismo, a América ela já tinha sido explorada desde o século XV ao século XVI, no movimento chamado colonialismo. Durante o século XIX, os Estados Unidos já estavam aí independentes da sua colônia, então, a colônia da Inglaterra, e outros países também já tinham aí conseguido chegar na sua independência, na sua emancipação política. É importante, então, você, querido aluno, conectar o seu conhecimento histórico com o conhecimento sociológico para entender essas modificações sociais, ok? Então, o que eu estava dizendo sobre a América? Por que a América, então, ela não está aqui como território a ser explorado por esse contexto imperialista? Nos Estados Unidos estava em voga aquele slogan América para os americanos. Esse tipo de slogan dá para entender como que a América, que já tinha passado por todo um período de colonialismo, se safou aí do imperialismo do século XIX, esse imperialismo europeu, ok?
Isso daí você pode aprofundar melhor nas suas aulas de história sobre o imperialismo no século XIX, também conhecido como neocolonialismo. Neo significa novo, colonialismo, né? Um novo colonialismo, se contrapondo ao colonialismo aí, principalmente das nações ibéricas do século XVI e do século XVII, onde aí o Brasil foi colônia de Portugal e o restante da América, América do Norte, colônia Inglaterra, e o restante como colônias espanholas, ok? Então tem dois momentos, o do século XVI e o do século XIX. O do século XIX, que é o objeto do nosso estudo hoje, para entendermos as proposições sociológicas de Émile Durkheim, esse pensador francês tão importante para a matéria que a gente está estudando hoje. Visto esse contexto em que Émile Durkheim está observando as modificações da sociedade, ele vai propor aí conceitos, teorias e métodos para observar e analisar esse objeto de estudo que é a sociedade. Ao propor essa nova análise, ele vai observar que existem sociedades de diferentes tipos de desenvolvimento, diferentes fases de desenvolvimento. Nesse sentido, ele vai observar principalmente a sociedade pré-capitalista, ou seja, a sociedade anterior à Revolução Industrial, e a sociedade pós-revolução industrial, a sociedade industrial, também chamada de sociedade capitalista. Okay? Ele vai fazer a distinção entre essas duas sociedades, observando aí as principais características, as principais formulações que vão fundamentar a análise sociológica durkheimiana.